Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Josué. Hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula dos jovens. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre Débora. Semana passada nós tivemos uma aula maravilhosa, eu estive gravando lá na igreja onde somos pastores, lá na Assembleia de Deus, Jardim Ansalca, Jardim dos Olivas, Guarulhos. Se você quiser nos fazer uma visita, o endereço da igreja é Rua 7, número 191, Jardim das Olivas, Guarulhos, São Paulo. A Igreja Assembleia de Deus, Jardim Ansalca. O nosso pastor-presidente é o pastor Laércio. E lá onde nós servimos a Deus, nós servimos juntamente com o pastor Ailton. Hoje nós estamos aqui para aprender sobre os jovens. É muito importante que você acompanhe essa aula e eu tenho certeza, principalmente nessa aula, que vai ser muito edificante para você. Muito conteúdo que nós estamos trazendo aqui não tem na revistinha, tá bom? Nós não estamos aqui só para ler a revistinha, nós vamos te dar muito conteúdo relevante para você se aprofundar, se você é professor, e você como aluno também enriquecer-se ainda mais, até porque lá na escola dominical você irá contribuir com o seu professor, com a sua sala de aula, para que ambos cresçamos juntos. Eu costumo falar que o sábio, ele é aquele que aprende observando e ouvindo. O sábio aprende com os acertos e com os erros de outras pessoas, sem que você necessariamente precise praticar o mesmo erro para você passar pela experiência para saber que aquilo vai te levar a um mau caminho. Amém? Então não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar no grupo de WhatsApp, compartilhe no Facebook, nos ajude a levar a palavra de Deus. O nosso primeiro canal, se você está chegando aqui agora, não foi avisado ainda, nós tínhamos um outro canal com bastante inscritos, mas infelizmente acabou sendo excluído por algumas palavras que o robozinho do YouTube acaba pegando, e aí penalizaram o meu canal, não tive como recorrer e perdi o canal. Então eu criei esse, por isso que nós estamos começando tudo de novo, estamos com poucos inscritos, mas em nome de Jesus vai crescer para a glória e a honra dele. Amém? Gente, antes de começarmos a nossa aula, nós não podemos iniciar qualquer coisa relevante ou no que diz respeito à palavra de Deus sem antes orarmos. Então não pule esse vídeo, aguenta um pouquinho, esse momento da oração é muito importante, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo que a Tua graça, a Tua mão, a Tua misericórdia, a Tua virtude esteja sobre nós, que a Tua palavra vá de encontro a esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa jovem, meu Deus, e mais que instrução, o Senhor nos traga vida através da Tua palavra, abre a nossa mente, meu Deus, repreende tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, nos desviar do foco, Pai, e que nós saiamos daqui, meu Deus, muito abençoado pela Tua palavra, que o Senhor vá, meu Deus, e seja glorificado, que aprendamos com Débora, que aprendamos com Baraque, que aprendamos com a Tua palavra a sermos pessoas não apenas sábias, mas pessoas que têm virtude, que vivem em sabedoria não teórica, mas sabedoria prática. Nós oramos e que em tudo isso o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Lição de número 2. Débora fazendo a diferença em ações e palavras. O texto do dia está em Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 6, e diz assim: E enviou e chamou a Baraque, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? É uma pergunta. A síntese do texto diz, para o povo de Israel, a liberdade algumas vezes veio por meio de oração, passos de fé, apoio mútuo e coragem. Veja que essa síntese ela já começa abordando grandes verdades. Oração, fé e unidade. Isso é muito importante, né? Essa ajuda mútua está envolvido com coragem. A coragem, ela advém, no caso aqui do povo de Deus, advém de uma certeza de que há um Deus que cuida e guia os passos do seu povo. Daí, então, essa coragem que está relacionada à fé e à oração
é quando nós nos colocamos na posição de dependência. Por mais que tenhamos meio e força, nós entendemos que a obra de Deus é realizada por uma operação divina, e aí nós recorremos ao poder de Deus, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, nossa fragilidade humana, e aí a obra de Deus, o projeto de Deus, ele alcança êxito e o nome do Senhor é glorificado. Essa lição aqui, ela tem alguns objetivos. Primeiro, refletir a respeito da rebeldia de Israel no tempo dos juízes. Em segundo lugar, mostrar que Débora era uma mulher com dons. Dons é algo que vem de Deus e envolve a espiritualidade, né? Isso é dom. E valores. Débora, ela tinha dom e valores. A questão dos valores está relacionado ao caráter das pessoas, está relacionado ao seu envolvimento com as pessoas. Os dons são algo que está relacionado a você e Deus. Os valores, ainda que também esteja relacionado a você e a Deus, mas ele é expresso mais efetivamente, mais explicitamente, quando você está envolvido com pessoas. Então, os nossos valores e conceitos, princípios e valores se revelam na comunidade, se revelam no trabalho, se revelam no nosso dia a dia. Então, por isso, Débora tinha dons e valores. Isso é interessante. E nós procuraremos então explicar que a vitória que Deus deu a Israel veio por meio de Débora, de trabalho mútuo, né? Envolveu duas mulheres ali nessa história, como a gente vai ver, Débora e Jael, e também Baraque. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Juízes, capítulo de número 4, versículo 4, até o versículo de número 9. Diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, gente, presta atenção nisso, ó. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, ele aqui é Deus. Guarde bem isso que a gente vai destacar lá na frente na nossa aula. Vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Essa leitura que estamos fazendo é da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. A nossa introdução, então, deixa eu te situar aqui, Juízes 4 e 5, vai narrar a história de Débora, de Baraque e também de Jael, né? Por mais que o autor da revistinha não dê destaque para Jael, nós vamos dar um destaque porque ela tem um papel fundamental aqui. Então é basicamente isso. O capítulo 4 de Juízes e o capítulo 5 falam justamente dessa vitória de Israel, né, no tempo dos juízes ali. Débora, ela é uma profetisa que impulsiona Baraque pela palavra de Deus a ir ao campo de batalha, e Deus vai dar a vitória, e mais para frente Jael entra na história trazendo uma vitória espetacular. O capítulo 5 de Juízes é o cântico de Débora e Baraque pelos feitos de Deus. Eles atribuem os feitos da vitória a Deus, a honra e a glória é de Deus. Eles deixam isso bem claro no capítulo 5 de Juízes. O nosso primeiro tópico aí vai falar assim: Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. O primeiro subtópico vai falar de Israel na terra prometida. Então Israel ele vem de uma oscilação. Depois que Moisés passa, Josué assume, Josué guia o povo até a terra. E o início do livro de Juízes já começa informando que aquela geração posterior a Josué, que se levanta, é uma geração que não conhecia ao Senhor. E por causa
dessa falta de conhecimento, e não é simplesmente conhecimento acerca da lei, mas conhecimento de viver na prática, de sentir a Deus, a idolatria entra, o povo se corrompe e eles acabam se perdendo. O nosso primeiro subtópico, onde nós destacamos aí Israel na Terra Prometida, vai nos mostrar que Israel recebeu de Deus as cidades que não construíram, veja o privilégio, moravam em casas cheias de bens, bebiam água e poços que não cavaram e usufruíram de plantação que sequer tinham semeado. Deus lhes daria tudo com uma observação, de que não poderiam se esquecer dele, do Senhor que os tirou da terra do Egito, Deuteronômio 6, 10 ao 15. E aí há um problema muito sério, porque Israel é influenciado pelo perigo da parcialidade. Ou seja, eles adoravam a Deus, mas adoravam outros deuses. A parcialidade é um problema, a mistura é um problema. Quando o povo de Deus se mistura com povos de outras nações e essas outras nações vêm trazendo os seus costumes e acabam fazendo com que o povo de Israel se corrompa. Israel se deixou levar pelas velhas práticas dos antigos habitantes daquelas terras, ou seja, Israel não influenciava mais, Israel estava sendo influenciado. Aqui a gente já pode trazer uma aplicação prática para nós. Que Deus não nos chamou para que nós fôssemos influenciados. Deus nos chamou para influenciarmos. Afinal de contas, Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, o sal é aquilo que dá sabor à comida. O que é uma comida sem sal? Uma comida sem sabor. Então o sal está ali dentro da comida, influenciando o gosto da comida. Sem sal, sem sabor. O sal está, então tem um gosto diferente. É importante que nós, como sal da terra, possamos trazer e agregar valor para a nossa comunidade, haver uma mudança positiva. Onde eu estou falando, o que eu estou falando, está trazendo resultado positivo ou negativo? Então nós temos que tomar cuidado com isso. E olha que coisa interessante que eu destaquei aí, que obediência parcial gera desobediência total. E aí eu quero citar o Timothy Keller em Juízes para Você. Eu até recomendo esse livro. Deixa eu pegar ele aqui para você. Esse livro aqui do Timothy Keller, eu recomendo ele para você. Muito bom se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o livro de Juízes. Não é muito caro e também não é muito acadêmico. É bem prático, mas é profundo. E eu recomendo. Eu usei ele aqui, algumas coisas dele para preparação dessa aula. Então tá aí a minha recomendação. Eu não vendo livros, tá? Eu só estou recomendando aqui para que você procure uma livraria e procure comprar. Uma boa livraria, eu não estou ganhando para falar isso, é a livraria Famílias Cristãs. Os livros lá são bem baratinhos. É lá que eu compro, ou na livraria El Shaddai. São as duas livrarias que eu compro. Você consegue comprar pela internet baratinho. Feito então minha indicação, vamos então à citação do Timothy Keller. Não se perdeu não, né? Eu estava falando que obediência parcial gera desobediência total. Aí o Timothy Keller, ele fala assim: nossa desobediência está baseada no fato de não nos lembrarmos de quem Deus é. E o inverso também é verdade. Enquanto nos lembramos de quem Deus é, vamos servi-los de maneira plena, radical e eficaz. Ou seja, a desobediência é quando em nossas ações nós acabamos nos esquecendo de Deus. E esse esquecer-se de Deus não é que apagou da sua memória. É esquecer-se no sentido de não valorizar, não ter primazia pela presença de Deus. Daí vem a desobediência. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, que no caso é agradar a Deus, viver para a glória de Deus. Quando eu vivo ao meu bel prazer, eu acabo errando o alvo, que é viver para a glória de Deus. E isso é uma espécie de esquecimento. Não quer dizer que quando a pessoa está pecando lá, ela não se lembra. Ela se lembra de Deus, mas há uma negligência em valorizar a pessoa de Deus, e daí nós acabamos cometendo o pecado. Era nessa situação que Israel estava. Por mais que eles tivessem conhecimento sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, eles acabaram não valorizando essa presença de Deus, e aí entravam num declínio espiritual muito grande. Nosso segundo subtópico, os juízes de Israel. E olha que coisa interessante. Você sabia que Deus foi o primeiro juiz registrado na Bíblia?
Isso é verdade. Está lá em Gênesis 18, 25, em sua intercessão por Sodoma e Gomorra, Abraão ora: não fará justiça o juiz de toda a terra? Já está aí um bom conteúdo para você trazer para a sua escola bíblica dominical. Isso não está na revistinha, mas você pode usar isso. Deus é mencionado por Abraão como sendo o juiz de toda a terra, e essa é a primeira citação feita a Deus como juiz de toda a terra. O pensamento fundamental de Gênesis e tudo que segue é que Deus é o justo juiz, tanto de povos como de indivíduos. Então, Deus é justo e a justiça dele também é justa, perfeita e santa. Lá em Deuteronômio existe um trecho, uma perícope de texto que é chamada de Código Deuteronômico. Está lá em Deuteronômio 16, verso 18, fala sobre, alguns versos seguintes, como nós vamos ver aqui, fala da ordenança a que se levante juízes. Acompanhe comigo o texto que diz assim: nomeiem juízes e oficiais para cada uma de vossas tribos, de todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Veja, nomeiem juízes, ou seja, esses juízes que Deus está ordenando que se nomeiem aqui, eram juízes que eram eleitos pela comunidade, pelo povo, pelas tribos, ok? Vamos seguir o texto. Esses juízes deveriam fazer o seguinte: não perverter a justiça, nem mostrar parcialidade, não aceitar suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Então, esse era o código deuteronômico. Então, esse era o código estabelecido em Deuteronômio para os juízes que se levantariam sobre a nação para cuidar, para legislar as causas da nação, as causas do povo. Lembrando, nós estamos estudando aqui os juízes do livro de Juízes. E há uma diferença. Os juízes de Deuteronômio, como nós acabamos de ver, eram eleitos pelo povo para julgar causas do povo, da própria nação. Os juízes do livro de Juízes eram levantados por Deus, obviamente para cuidar da causa do povo também, mas para sair, pelejar, lutar e guerrear contra os inimigos e trazer paz e prosperidade para a nação de Israel. Então, basicamente, os juízes aí do livro de Juízes tinham de manter a nação longe da idolatria e liderá-los nas batalhas contra Israel. Ou seja, não era simplesmente dizer o que era correto, mas eles tinham que fazer o que era correto, eles tinham que ser o exemplo, eles tinham que estar na frente. Mais uma aplicação prática para nós. Nós somos, como igreja, aqueles que defendem princípios cristãos, mas não apenas defendemos com a nossa boca em cima dos púlpitos, não. Nós, com a nossa vida, com a nossa prática, com a nossa conduta, nós defendemos aquilo que professamos com a nossa boca. Amém? A revistinha também não traz isso, mas eu quero compartilhar com você aí uma tabela e uma coisa bem interessante com os juízes de Israel. Nós temos aí primeiro Otiniel, e eu coloquei na frente de cada nome o significado. Otiniel significa Deus é força. O ministério de Otiniel está em Juízes capítulo 1, versículo 12 ao 13 e capítulo 3, verso 7 a 11, ele aparece novamente. Nós temos o segundo juiz chamado Eude, que significa união. Juízes capítulo de número 3, versículo 12 ao 30, é onde Eude protagoniza. Nós temos o terceiro juiz chamado Sangar, que significa gracioso ou espada. Ele aparece aí no livro de Juízes, capítulo 3, verso 31. Nós temos Débora, que é quem nós iremos falar daqui a pouquinho, cujo significado do nome é abelha. E Baraque, que significa relâmpago. O ministério dele, como eu já disse na introdução, vai do capítulo 4 e capítulo 5 de Juízes. Nós temos Gideão, que significa aquele que derruba, que vai de Juízes capítulo 6 ao capítulo 8. Nós temos Tola, que significa minhoca ou material escarlate, bem enigmático esse nome, né? É uma tradução incerta, mas é o mais provável, que vai de Juízes 10, 1 ao 12. Nós temos Jair, que significa ele ilumina,
vai do capítulo 10, versículo 3 ao 5. Jefté, que significa Deus abre, vai de Juízes 11, versículo 1 ao 12 e versículo 7. Ibzan, que significa esplêndido, vai de Juízes 12, versículo 9 ao 10. Elon, que vai de Juízes, capítulo 12, versículo 11 ao 12. Abdon, Abdon aqui não confunda com Abaddon de Apocalipse, tá bom? Abaddon de Apocalipse significa o destruidor. Aqui Abdon significa servo, serviçal ou serviço. Está em Juízes 12, 13 ao 17. E Sansão, que significa radiante ou pequeno sol. E Samuel, que significa ele ouve. Olha aqui para mim que rapidinho. Eu costumo sempre ouvir as pessoas dizerem que genealogias é chato, que nomes é chato, assim, esses textos bíblicos que vai falando, e Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. As pessoas falam, poxa, pastor, essa parte aí é chato. Mas não é não. Quero te dar uma dica aqui. Você precisa entender que todo judeu, quando dava um nome para o seu filho, ele tinha um significado, ele queria dizer alguma coisa com o nome do seu filho. Então, o nome judeu tem muito significado. E olha que coisa interessante, olha aí comigo novamente na sua tela. Eu só peguei a tradução dos nomes e coloquei ali em ordem e a gente consegue até formular um poema. Olha que coisa interessante. Aí, do seu lado direito, eu peguei o significado de cada nome aí. E quando chega em Samuel, nós começamos de Otniel a Samuel e fica assim. Deus é força e se une a nós porque é gracioso. Virá como raio e derrubará a mulher de escarlate. Uma referência à grande prostituta. Deus ilumina, Deus abre, Deus é esplêndido, Deus é forte. Por isso servimos radiante, porque o ouvimos. Tremendo, né? Isso aqui é bem interessante. Vamos lá então para o nosso terceiro tópico, os dias de Débora. Eu quero convidar você a olhar novamente o nosso texto bíblico para entendermos como que estavam os dias de Débora. Vai lá no capítulo 4, versículo 1 ao 3 e diz assim a palavra. Olha aí comigo. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosec, Hagoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Mais uma vez o povo de Israel clamou a Deus, não para que perdoasse os seus pecados, mas para que aliviasse seu sofrimento. Se houvessem verdadeiramente se arrependido, Deus teria feito muito mais do que libertá-los da escravidão física. Também os teria libertado da escravidão espiritual. Olha que coisa séria, gente. Pedir a Deus conforto e não purificação é apenas lançar sementes de egoísmo que um dia produzirão outra colheita amarga. Warren Wiersbe diz que o que Israel precisava era fazer uma oração como a de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O problema de Israel é que eles estavam focados no efeito do problema. O efeito do problema era Jabim e Cícera. Os cananeus estavam invadindo Israel e oprimindo. Israel focou no efeito do problema e não na causa. E qual que era a causa do problema? A causa do problema era o próprio coração. Porque nós vimos no versículo 1 aí, se você prestou bastante atenção, que depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que desaprova o Senhor. Então, o problema, o alvo, a raiz do problema não é Jabim nem Cícera, é o próprio povo, é a própria nação que se desviou e aí Deus se afasta. O pecado nos afasta de Deus, como diz Isaías, o profeta Isaías. O nosso pecado nos faz separação entre nós e o Senhor. Então, por causa do pecado, Israel estava perecendo. Quando o problema vinha, Israel clamava.
Ao invés de se arrepender dos seus pecados, eles clamavam pedindo alívio físico, quando na verdade o Warren Wiersbe diz que o que eles precisavam, na verdade, não era de um livramento, era de um novo coração, era de serem uma nova criatura, era de se tornarem uma nova pessoa, que andasse nos preceitos e nos caminhos de Deus, não porque havia um juiz dizendo, este é o caminho, vão por aqui, não, mas espontaneamente, sendo guiado e conduzido pelo temor e pela palavra de Deus. Débora estava vivendo esse tempo difícil. Você acha que hoje é difícil? Se coloque no lugar de Débora para você ver a diferença. E mesmo assim, ela conseguiu se manter íntegra, conseguiu se manter firme ali e exemplar. Vamos aí para o significado de Débora? Olha aí comigo na sua tela, que o nome Débora significa abelha. Coisa linda, eu gosto de abelha. Olha que coisa interessante. Eu quero contar uma historinha aqui para você, para ilustrar a diferença da abelha e da mosca. A mosca, diante de um jardim fabuloso, cheio de lindas flores perfumados. A mosca, diante de um jardim fabuloso, cheio de flores, perfumado e colorido, procura qualquer coisa que seja podre para pousar e se deliciar. Essa é a mosca. Nós não somos moscões, né? Como falam os jovens. Nós somos abelha. A abelha, ao contrário, diante de um pântano horrível e fétido, procura até achar uma flor existente no meio da podridão, onde pousa e dá continuidade ao seu incansável trabalho de polinizar. Isso que é lindo. Isso aqui é magnífico. Que nós tenhamos o espírito de Débora. Porque tem pessoas que parecem ter um espírito de mosca. Consegue ver podridão em tudo quanto é lugar. Mas Débora, o nome Débora significa abelha. E a abelha é magnífica, como nós vimos na ilustração. A abelha no meio de um lixo, no meio de um pântano, no meio de um lugar horrível. Ela vai voando, sobrevoando, zigue-zagueando, né? Em meio às podridões, e se houver uma flor ali, ela consegue achar a flor no meio da podridão. Que nós tenhamos também esse espírito aqui de Débora, que no meio dessa nação, no meio desse cristianismo diluído que nós estamos vivenciando, no meio de tanta corrupção, que nós consigamos ainda sentir o cheiro da rosa de Saron, que nós consigamos achar o lírio dos vales, o precioso entre os milhares, que nós, no meio dessa geração corrompida, sejamos diferentes, que nós possamos achar a Cristo, como diz o hino da harpa, né? Eu já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. Essa rosa preciosa é Jesus Cristo. Quem encontra Cristo é feliz. Quem encontra Jesus encontrou tudo. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu já sinto a presença de Jesus aqui neste lugar. Glória ao nome de Jesus. Então, o nome Débora significa isso. Isso também não tem na revistinha, tá? Então, o nome Débora significa isso aí. Deus chamou Débora para ser profetisa e juíza. Olha que coisa linda! Mas ela se considerava uma mãe para o seu povo. Ela diz no capítulo 5, verso 7, eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Olha que lindo, gente. Débora ia passando e o povo dizia, lá vai a profetisa, lá vai a mulher de Deus, lá vai a juíza, Débora profetiza, Débora mulher de Deus. E Débora, ela se considerava apenas mãe de Israel. Olha que coisa tremenda, todo mundo via ela como, enfim, aquela mulher extraordinária. E ela, em sua humildade, por mais que ela fosse mesmo mulher de Deus, juíza, profetisa, ela sempre se mantinha no nível de mãe, porque profeta apenas denuncia e sai fora. Agora a mãe denuncia e ajuda o filho a se tratar. Quem é mãe que está me assistindo sabe muito bem do que eu estou falando. Um profeta vai e profetiza juízo, profetiza que Deus está vindo, que Deus vai castigar e pronto, vai embora, acabou. A missão do profeta é profetizar, mas a missão da mãe o que é? A missão da mãe é instruir, a missão da mãe é cuidar, a missão da mãe é zelar. Então Débora,
instruía como profetisa, obviamente, mas ela se sentia como uma mãe. Ela se sentia na obrigação de cuidar do povo de Deus, de zelar pela santidade, de zelar pela casa de Deus. Irmãos, que Deus nos dê um espírito como o de Débora. Que muita gente às vezes está pregando, e não é uma crítica, é só dados mesmo, e fala, eu como profeta te digo isso, maravilha, glória a Deus, mas quando alguém cai na igreja, esses profetas muitas das vezes, não são todos, tá gente, pelo amor de Deus, não são todos, mas muito desses profetas que dizem e apontam, não estende a mão para ajudar, para restaurar, que nós sejamos diferentes, que nós sejamos como Débora, tenhamos em nós um espírito de profecia e de ousadia. Maravilha, sim, isso é essencial e necessário. Mas que também tenhamos amor, que também tenhamos um coração de mãe, alguém que se condói, alguém que quer ver o melhor, alguém que acredita. Se tem uma pessoa que acredita na restauração de outro, é a mãe. Pergunte para a mãe que tem o filho lá nas drogas, no presídio, que está preso. Se ela acredita na mudança dele, ela vai dizer, eu acredito. Eu acredito que meu filho pode mudar, porque é um sentimento assim que não tem explicação. Inclusive, o amor de mãe é comparado ao amor de Deus. Tamanho amor, que nós também tenhamos amor de mãe para com os perdidos, para com os desobedientes, como Débora teve pela nação de Israel em seus dias. Os israelitas rebeldes eram seus filhos, e ela os recebia de braços abertos e os aconselhava. Ninguém quer filho rebelde, principalmente na igreja, né? Se for rebelde, já quer dar carta para o jovem ir embora. Mas ninguém quer lutar pelo rebelde. Ninguém quer lutar para que o rebelde se converta e aprenda a valorizar a Deus. É mais fácil descartar, afinal de contas, né? Às vezes as pessoas falam assim, se sair da igreja, Deus manda 10. Eu vi um vídeo há um tempo atrás, um rapaz pregando sobre isso, e ele dizia assim, se você não está cuidando desse que está saindo, imagine de 10 que está vindo. Então, a gente tem que tirar da nossa boca esse jargão de dizer assim, se sair 10, Deus manda 20. Não, se sair 10, a gente fica sem 10, porque uma alma vale mais que o mundo todo. Então, que nós venhamos a valorizar as pessoas que Deus nos confiou. Amém? E jovens, se você está assistindo esse vídeo, você tem valor. Deus, Ele te ama, por mais que você seja problemático, Ele não desiste da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Vamos aí para o nosso segundo subtópico. Segundo subtópico do nosso segundo tópico, uma mulher com dons e valores. Nós estamos falando de Débora, agora Débora julgava a Israel. Então veja, que como profetiza, ela prega e ensina, e julgava a causa do povo. Isso está no versículo 4 e versículo 5 do capítulo 4. Ela era conhecida como conselheira e juíza sábia. Os israelitas a buscavam para todo tipo de pendências sociais, legais e relacionais. Olha que coisa tremenda. Se alguém tivesse um problema, quem que era a referência de sabedoria? Débora. Nesse aspecto, Débora era bem diferente de todos os outros juízes, antes e depois dela. Ela liderou com sabedoria e caráter e não pela força bruta. Otniel foi à guerra, Eude maquinou o assassinato. Débora aconselhou e guiou o povo. Novamente, Timothy Keller dizendo aí, Débora aconselhou e guiou o povo. Então, a melhor liderança, o melhor tipo de liderança é aquela que é feita através do exemplo. Débora aconselhava e guiava. Para você guiar, a ideia de guia aqui é o mesmo exemplo do pastor como modelo. O pastor guia não é aquele que vai atrás batendo no rebanho. Esse é aquele que não conhece o rebanho. Porque o pastor guia, ele vai na frente e as ovelhas vão atrás. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o segue, diz o texto. Então, nós precisamos ser modelo a ser imitado. Se o guia vai na frente e as ovelhas vão atrás, isso implica em quê? Em que o primeiro a tomar uma atitude, em que o primeiro a dar o exemplo é aquele que está na frente. Certo? Então, Débora, ela era esse tipo de líder. Está dando 10-0 em um monte de líderes aí pelo Brasil afora. E que nós aprendamos com Débora a ser modelo, a ser exemplo.
Débora, então, sendo essa profetisa, essa mulher de exemplo, ela vai dar uma mensagem a Baraque. Aí nós entramos no nosso tópico de número 3, mensagem a Baraque. Veja que a situação de Baraque não era muito boa, porque nessa ocasião, Jabim, rei cananita, com seu general Sísera, ele possuía 900 carros de ferro, ou carruagens, né? Era impossível, pelos métodos normais e humanos, vencer uma batalha contra eles, com um exército de 10 mil homens. Se um carro de guerra era capaz de arrebentar com centenas de soldados, os carros de guerra, as carruagens, né, tinha o seu cavalo como tração, né, a tração animal, a força eram os cavalos, e nas rodas das carruagens eles colocavam lâminas também. Então imagine o arrebento que era uma carruagem dessa passando no meio de um exército, arrebentava com tudo. Jabim não tinha só uma carruagem dessa, que era como se fosse um tanque de guerra, ele tinha 900. E Baraque não tem quase ninguém. Ele vai ter que convocar o povo ainda para depois ir para a guerra. Parece uma missão assim, loucura, né? Mas Deus, ele é o Deus que dá vitória. Deus é o Deus que dá estratégia. E Baraque não vai ser frustrado, porque ele vai dar ouvido à voz de Deus na boca de Débora. Então Deus revelou a Débora que Baraque, né, relâmpago, deveria reunir e conduzir o exército de Israel e atrair os soldados de Sísera para uma cilada nas proximidades do Monte Tabor, onde o Senhor iria derrotá-los. Juízes 4:6. Veja que coisa interessante, que se Baraque conduzisse o exército israelita até o Monte Tabor, Deus atrairia Sísera e seus soldados na direção do ribeiro, e ali o Senhor daria vitória ao seu povo. Juízes 4:7. É a condicional. Baraque dá o primeiro passo e Deus faz o resto. Baraque dá o primeiro passo crendo na palavra de Débora, e Deus dá o outro passo com a vitória completa. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção é que Deus quer que Baraque vá para a guerra. Por que Deus não falou direto com Baraque? Parou para pensar nisso? Porque Baraque é o homem da guerra, Baraque é o homem do braço, Baraque é o homem da espada. Débora é a mulher do joelho, Débora é a mulher da boca no pó. E Deus só fala os seus segredos para quem é íntimo dele. Por mais que Baraque fosse escolhido, Baraque não tinha o mesmo nível de espiritualidade como Débora. E outra, Deus é soberano, ele fala com quem quer, a hora que quer, e ele não precisa prestar satisfação para ninguém. Deus é soberano. Agora veja que quando Deus deseja glorificar a si mesmo por intermédio de seu povo, sempre tem um plano perfeito para seguirmos. Deus escolhe o líder de seu exército, a escolha de Deus é soberana, o local da batalha e o plano a ser seguido pelos seus soldados. Então Deus, ele é o maior estrategista da história. Para você ter noção, nunca perdeu uma batalha. Dá para dar um glória? Maravilha, né? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Débora, é o meu Deus, é o seu Deus também. E aí vamos traçar um pouquinho do contraste entre Baraque e Débora. Primeiro, Baraque era mais forte no físico, obviamente. Débora era mais forte no espírito. Quando nós conseguimos linkar isso, serviço e espiritualidade, é vitória na certa. Tem gente que tem muito braço, mas não tem nada de espiritualidade, de joelho no chão. Tem muita gente que só ora, mas também não faz nada. E aí não adianta, né, gente? A gente precisa juntar essas duas coisas. A gente precisa juntar os crentes que gostam de fazer muita coisa e faz missão, e evangeliza, e faz a obra social. É pau para toda obra mesmo. Se precisar construir, ele constrói. Cavar buraco, ele constrói. Ele não é muito de ler, não. Não gosta muito de ler, não, nem de orar. Né? E agora tem aquele outro irmão que não gosta de pegar no pesado. Mas também é homem de oração. É homem dos livros. É homem, assim, que tem uma espiritualidade diferenciada. Se a gente juntasse isso, não seria maravilhoso? Quando a gente junta força e espiritualidade, porque somos um corpo. Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é perna. Cada um na sua função. O problema é que hoje, às vezes, nós queremos separar os membros, né?
Um quer falar uma coisa, outro quer falar outra. Já pensou se esse braço quisesse ir para lá e o outro para lá? Não daria certo. Então, o corpo ele funciona quando há o quê? Sincronismo. Isso é comunhão. A igreja precisa voltar a ter comunhão para ser uma igreja forte. Nós precisamos falar a língua do reino. Não é a mesma língua nossa, é a língua do reino. E qual que é a língua do reino? A língua da Bíblia, a palavra de Deus. Então, vai haver essa junção. Baraque com a força e Débora com a espiritualidade. Em segundo, Baraque sabia agir no campo de batalha, na luta contra o humano, na luta contra o inimigo. Débora sabia agir no campo espiritual. Débora brigava na oração. Baraque brigava no campo e Débora brigava na oração. E eles se juntam. Já viu aquele irmão que fala assim, não, o espírito dele não bate com o meu, tem alguma coisa errada. A outra fala assim, não, às vezes é estilo, é diferente. Não, nós estamos vendo aqui duas pessoas com estilos diferentes, com comportamentos diferentes, com espiritualidade diferente, que se uniram com a mesma causa e a vitória foi certa. Baraque quer andar com Débora, isso aqui é forte, hein? Porque Débora anda com Deus. Olha que coisa tremenda. Maravilha. Baraque quer ouvir Débora, porque Débora ouvia a Deus. E o conselho para você, jovem, pelo amor de Jesus, não queira ouvir quem não ouve a Deus, porque quem não ouve a Deus não tem nada de valor para agregar na sua vida. Tá bom? Quem não teme a Deus não tem nada assim de valor espiritual. Tá certo? Eu não estou dizendo que porque o seu professor não é crente, você não vai ter aula. Não é isso, não me entenda mal. Você pode ter aula de filosofia com filósofos ateus. Mas é importante que você tenha uma mentoria, um pastor, alguém que te guie. O seu pai ou a sua mãe, se eles não fazem essa função, então ouça pregadores, ouça a palavra de Deus e você terá uma iluminação para lidar com os embates da tua fé. Agora veja que coisa linda aí no ministério de Débora, olha aí comigo na tela, que Débora creu tanto na mensagem que entregou que foi para a batalha com Baraque. Que possamos motivar as pessoas não apenas com nossas palavras, mas também com nossas ações. E aí eu te pergunto, às vezes Deus te usa para profetizar. Você tem coragem de ir de encontro com a pessoa que recebeu a sua profecia para ajudar ela a passar pelo vale que ela está passando? Se você crê na profecia, então você faz que nem Débora. Débora creu tanto que Deus ia dar a vitória para Baraque, que Baraque disse, olha Débora, eu só vou se você for comigo. Débora disse, oxe, demorou. A honra não vai ser sua. A honra dessa vitória não vai ser sua. Porque você está temendo, não está tendo coragem, está duvidando. Mas eu vou, porque Deus disse. E é isso. Quando nós cremos naquilo que pregamos, nós vivemos de acordo com aquilo que professamos. Isso é fé, gente. Isso é coisa de Deus. Essa Débora aqui é uma Débora maravilhosa. Vamos lá. 3. A vitória que Deus trouxe. Então, a vitória que Deus trouxe foi porque Deus usou Débora para encorajar Baraque. Agora, em segundo lugar, a vitória que Deus trouxe mostra que Deus é quem dá a vitória a Israel. Cícera confiava nos seus 900 carros de ferro, mas Baraque confiou em Deus. Veja o que diz Juízes 4:14. Então disse Débora a Baraque, levante-se, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Ó, que coisa tremenda! Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Veja que Baraque confiava em Deus. Continuando. Como a vitória aconteceu? Eu te faço essa pergunta. A resposta está no capítulo 5, no Cântico de Débora. Débora diz assim, no versículo 4, 21 e 22. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram água. Como que a vitória aconteceu? O Senhor saiu, o Senhor caminhou, a terra tremeu e os céus demonstraram isso, gotejaram. Verso 21. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma,
a força. Então, os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. E olha que coisa magnífica, que os valentes se gloriam no galope do cavalo. Aquilo que seria a glória dos inimigos de Israel foi a sua ruína. Pegou isso aí? Os inimigos se vangloriavam do galopar dos cavalos na guerra. Aquilo que era a vanglória deles, uma glória vã, foi a ruína deles. Deus pegou aquilo que era a glória deles e esmagou, afundou. E isso é coisa tremenda. Porque que a vitória, irmãos, aqui foi Deus quem deu. É porque é óbvio que se Cícera, como sendo um excelente estrategista, soubesse que era tempo de chuva, ele não ia acampar junto do ribeiro, obviamente. Então deduz-se que era tempo de estiagem, era tempo de seca, por isso que ele fica junto ao ribeiro. Mas de repente Deus, muda o cenário. Aquilo que era sol se escurece e Deus traz vitória, uma forte chuva invade ali aquele vale e os inimigos se atolaram, perderam seus carros de ferro. Imagine carro de ferro, aquele vale se transforma num pântano. Os carros já eram de ferro, era extremamente pesado. Como que sai? Não sai do lugar. Ficam tudo atolados. E aí os inimigos se tornam empresas fáceis para Israel. Israel conquista. Terceiro lugar, o preço de se crer ou não no que Deus disse. Olha como é importante crer no que Deus fala. Porque se Baraque não tivesse acreditado nas palavras de Deus, por intermédio de Débora, ele não teria o privilégio da vitória. E aí eu quero te falar, você acredita na palavra de Deus? Aí você fala, sim, eu acredito. Então o conselho que eu te dou é, viva de acordo com aquilo que você professa crer. Amém? Um exemplo bem simples. Você crê que Jesus vai voltar? Creio, pastor. Então viva de acordo com alguém que espera ele vir. O simples fato de crer que Jesus vai voltar não me salva. Eu tenho que crer, mas viver de acordo com alguém, servo bom e prudente, que aguarda a vinda do seu Senhor em serviço, ao invés de estar espancando os meus conservos. Maravilha? Vamos prosseguir. A vitória é de Deus. O nome do Senhor aparece 7 vezes no capítulo 4 e 12 no capítulo 5. E aí, essa primeira parte eu já te falei, né? A segunda parte, aí o parágrafo aí, Deus é sempre vencedor e somos vencedores quando lutamos por Ele e com Ele, mesmo quando o custo parece ser aparentemente alto. O que eu quero falar para você, gente, é que vale a pena estar com Deus, vale a pena crer nas promessas de Deus. Deus, como eu já te falei, o currículo dele é maravilhoso, nunca perdeu uma batalha. E quando nós nos achegamos a ele, nós somos mais que vencedores. Vale um glória? Maravilha, Deus é tremendo. Bom, a revistinha acaba aqui, mas eu tenho um conteúdo extra para você. Lembra que eu falei de Israel? É muito importante, que aguenta só um pouquinho, a gente já está acabando, mas eu tenho que pontuar isso aqui porque é muito importante e com certeza vai agregar valor aí para sua aula. Olha aí comigo no slide, o final de Cícera, general de Jabim. Juízes 4, versículo 15 ao 23, conta a derrota de Cícera na tenda de Israel. Eu não vou ler aqui porque esse relato aqui é bem chocante e o algoritmo do YouTube pode prejudicar o vídeo e acabar derrubando, porque fala de umas coisas bem pesadas ali. Inclusive algumas palavras aqui eu coloquei entre aspas aqui, porque se eu mencionar essa palavra, talvez o vídeo seja bloqueado. Foi por isso que o meu outro canal foi bloqueado. Ele foge. Quando ele foge, ele chega na tenda de Israel, pede abrigo, e ali naquele momento que ele pede abrigo, ele acaba tendo seu fim ali na tenda de Israel. Quem já leu o relato sabe do que eu estou falando. Então veja aí comigo na tela que um capitão fugir da batalha era vergonhoso. Ser derrotado, eu troquei a palavra aí, enquanto fugia era humilhante. Ser derrotado por uma mulher, porém, era o fim mais indigno de todos, principalmente para aquela época. Porque esse homem foi vencido de forma tão cruel? A resposta quem nos dá é a mãe dele. Veja lá, palavras da mãe de Cícera sobre o seu retorno demorado. Ela vai dizer assim: eles devem estar dividindo as coisas que tomaram.
uma ou duas moças para cada soldado. Veja isso. Você sabe o que significa, né? Uma ou duas moças para cada soldado. Era o que Cícera costumava fazer. Ele usava as mulheres. Roupas luxuosas para Cícera e panos bordados para o pescoço da rainha. Cícera era acostumado a usar as mulheres. Agora, nas palavras de Timothy Keller, ele diz assim: depois de transformar a vida de muitas mulheres em pesadelo infernal, Cícera é destruído por duas mulheres. A grande ironia é que o homem que usava as mulheres como objetos é derrotado por um objeto que as mulheres usavam, a saber, a estaca de Jael. Timothy Keller, Juízes para você, página 69. E então chegamos na nossa conclusão. Glória a Deus, aleluia. Viu que a aula nem foi tão grande assim? Lá na aula presencial é mais de 2 horas a nossa aula. Vai das 9 às 11. É lógico que com interação dos alunos, né? Você pode interagir também deixando aí o seu comentário. Vamos prosseguir para a nossa conclusão. Ser usado por Deus é tão importante quanto ser usado em ações. Veja que coisa. Algumas pessoas querem ser usado apenas falando, profetizando, pregando. Deus quer nos usar mesmo por trás dos bastidores, quando ninguém vê. Débora se destacou no livro de Juízes por ser mais do que uma profetisa. Ela creu tanto no que Deus disse por seu intermédio que foi à batalha com Baraque. Ela entendeu que a sua presença seria um fator de incentivo ao homem que Deus havia escolhido para libertar Israel. Não basta ter conosco somente a palavra de Deus. É preciso dar mostras de que confiamos em Deus para agir em seu nome com outras pessoas. Gente, essa foi a conclusão da nossa EBD. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essas aulas estejam abençoando, agregando valores para você. Não se esqueça de conferir se você está inscrito no canal. Se não, se inscreve, deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho para nós continuarmos postando conteúdo aqui para abençoar a sua vida. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder e você nos ajuda bastante. Começamos com oração, vamos terminar com oração. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez falando da tua bendita e poderosa palavra. Hoje, Pai, aprendemos com Débora, Baraque e também Jael. Senhor, e com o mau exemplo de Cícera e Jabim, aprendemos quão glorioso o teu nome é, quão poderoso tu és. Tu és verdadeiramente o Deus da natureza. Tu és o Deus que controla o tempo e espaço. Tu és o nosso Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, pelo que o Senhor fez no passado e cremos que o Senhor pode fazer ainda hoje. Nos dá esse Espírito, meu Deus, o Espírito Santo, esse sentimento que houve em Débora, que nós possamos viver para a Tua glória, motivando as pessoas e conduzindo-nos e conduzindo os outros também por intermédio da Tua palavra. Que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã que esteve comigo até agora, que o Senhor o abençoe e a abençoe cada vez mais. Nós oramos no nome de Jesus para a glória do Deus Pai. Amém. Um beijo fraterno no seu coração e até a próxima aula, até a próxima saudação. Deus abençoe.